Glória a Deus. Nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto é o mês de aniversário da Igreja de Deus, completando no dia 16 de agosto 136 anos. E todo mês de agosto a gente faz a temática sobre avivamento, que é o que representa a fundação da igreja, né? A igreja ela foi fundada com base num avivamento, né? Na doutrina da santidade, na consagração ao Senhor, e ali foram batizados no Espírito Santo de Deus. Então hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre avivamento com propósito, né? A gente prega muito sobre avivamento, coisa linda, né? Muito gostoso falar, Deus vai vir, o anjo vai passar, a bênção está na mão, né? Mas eu queria me aprofundar um pouco mais sobre o que seria esse avivamento, né? Qual é o propósito disso tudo? Primeiro eu queria que você entendesse, Deus, Ele é um Deus de propósito, amém? Pode falar para o seu irmão? Fala assim, Deus é um Deus de propósito. Eita Deus, aleluia, glória a Deus. Pastor Sandro, ora por mim, por favor, pastor, para começar a palavra. O senhor pode orar? Sim, senhor. Não, pode vir aqui, vem aqui. Apareça. Amém. Estenda suas mãos então, vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, eis aqui o teu servo, Pai. Sabemos, Senhor Jesus, o quanto, Senhor, Ele tem se aplicado diante de Ti, Senhor. E sabemos, Pai, de toda a direção, Senhor, todo o controle que vem do Senhor sobre a vida dele. Então, a partir de agora, sabemos, Pai, que não será ele, mas sim o Senhor usando a vida dele. Pai, trata com as nossas vidas, Senhor, da forma, Senhor, que o Senhor quer tratar, Pai. Então, nós declaramos, Pai, uma palavra abençoada sobre todos nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos ler no livro de Marcos. Obrigado, meu amor. Te amo. No livro de Marcos, se concentra aí, igreja. Vamos lá. Capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Vamos ler o versículo 17 até o 19. Amém? Esse texto é muito poderoso. Diz assim: os seguintes sinais acompanharão aqueles que não crerem. Tá bom? Vou ler de novo. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que não creem. Aqueles que o quê? Eita, os crentes estão vivos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, olha lá, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beber algo venenoso, não lhe fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Versículo 19, olha só o que diz: quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e se sentou à direita de Deus. Isso é uma promessa, irmãos. Agora deixa eu te perguntar, promessa de Jesus, ela se cumpre ou não se cumpre? Ela se cumpre, irmão. A gente erra, né? Às vezes a gente fala que vai fazer uma coisa e dá uma mancada e não consegue. Mas Jesus não tem essa de dar mancada, não. Se Jesus falou, está falado. Então ali se estabeleceu uma promessa de Deus para se cumprir. Jesus falou o significado deles ficarem na cidade, o significado deles ficarem em Jerusalém. Não era para ficar em Jerusalém só por causa da festinha de Pentecoste, vamos comemorar a festa judaica. Não era para ficar reunido na casa só para se divertir, só para confraternizar, só para... Tudo que Deus faz, irmão, tem propósito. Então Ele falou tudo isso que iria acontecer a partir do momento que eles fossem obedientes e ficassem em Jerusalém. E por que tem que ser em Jerusalém? Porque não pode ser em uma outra província, uma outra cidade. Tem que ser na cidade de Jerusalém. Você sabe por quê? Porque tudo que Deus faz, Ele é baseado em propósito e é para o nome dele ser glorificado.
Então quer dizer que eu não vou ter status? Então quer dizer que eu não vou poder aparecer? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que o nome do Senhor é glorificado, você, como imagem e semelhança do Criador, você faz brilhar e o nome dele ele é exaltado. Então esse povo que recebeu essa mensagem dos apóstolos, os homens de Deus que estavam ali reunidos naquele lugar, eles receberam uma direção do Senhor e cabia a eles fazer ou não fazê-la, e eles decidiram fazer. E aí nós conhecemos a história. Eles ficaram em Jerusalém, o vento passou, um vento impetuoso, um vento que se mexe, irmão. Sabe, às vezes você está lá no 15º andar, abre aquela janela e vem aquele vendaval que faz até barulho. Não faz aquele barulho meio sinistro, né? Esse era o vento que aconteceu. Só que lá não tinha um apartamento de 20 andares. Jerusalém não tinha essas paradas de hoje. Então nós estamos falando de uma casa humilde, que tinha mais de cerca de 120 pessoas reunidas. É muita gente, irmão. Ficou abarrotado de gente, porque as casas não eram tão grandes também. Mas aí esse vento veio. Por quê? A unção ela foi tão grande que ela invadiu ou ela ecoou na esfera física. Sabe quando você vê coisa acontecendo que ela é igual a oração, né? Você ora, você está espiritualmente orando, você está com a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas você está ali. E você ora tanto, você acredita tanto que ela transcende e vai para o mundo físico, que é o que? A cura. O pessoal está lá com o joelho travado lá, e Deus volta o joelho no lugar, Deus volta a coluna no lugar. Aconteceu isso, né, pastor Gilmar? Nós estávamos na igreja lá no domingo passado. O rapaz tem um dom, o pastor tem um dom de maravilhas, e curando, as pessoas falam: não, realmente minha dor sumiu. Deus faz isso. Então transcendeu e eles puderam ouvir o som, e o Espírito Santo de Deus os tomou. Eles falaram em outros idiomas. Até aí tá tudo lindo, né, irmão? O som de Deus desceu, é mistério para todo lado, é glória e aleluia. Mas tem um dia seguinte, e tem uma semana depois, um mês depois, um ano depois, alguns anos depois. Mas o que movia esses apóstolos, o que movia esses homens de Deus não eram os momentos. Tem gente que é movida pelos momentos, tem gente que é movida pelos movimentos. Então eu estou lá, glória a Deus, mas daqui a pouco a chama parece que apaga, parece que perdeu o ânimo, perdeu a vontade, perdeu a gana de fazer e acontecer. Mas esses homens de Deus, eles não estavam atrelados a isso. E a palavra do Senhor fala aqui que Pedro pregou e ganhou muitas almas para o Senhor. E aí eles começaram a implantar igrejas, eles começaram a anunciar o evangelho, eles começaram a curar no nome de Jesus, irmãos. Quer dizer, eles começaram a viver toda a promessa que Jesus tinha dito. Porque a partir do momento que você é avivado pelo Senhor, o nome do Senhor é glorificado, e esse avivamento, essa unção que desce, ela tem uma finalidade. A unção que desceu sobre eles tinha uma finalidade, é pregar o evangelho. Então eles foram equipados, selados, encorajados pelo Espírito Santo de Deus, para ir além das suas capacidades físicas e humanas. E esse é o cenário que se estabeleceu. Províncias recebendo o evangelho, os apóstolos ali fervorosos, anunciando Jesus, anunciando que eles se arrependessem, falando a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas no meio desse cenário todo, tem aqueles que não gostam, tem os que não ficam muito à vontade com a verdade. A verdade vos digo, né? A verdade vos libertará. Mas tem gente que se incomoda com a verdade. E nós estamos falando aqui de fariseu, saduceus, os essênios. Nós estamos falando, aleluia, do sumo sacerdote, da sinagoga, que eram homens, doutores na lei, mas eram tão doutores na lei que não tinham prestado atenção que o Messias tinha passado. E esses homens que se achavam acima de tudo e de todos, e achavam que eles estavam seguindo a verdadeira religião, eles começaram a se incomodar com os apóstolos.
Então, num primeiro momento de perseguição, eles prenderam Pedro e João. Pedro e João foram presos. Aí depois foi solto e continuou pregando o evangelho. Mas eu quero falar sobre esse segundo momento, porque como se não bastasse o inimigo querer parar Pedro e João, que eram dois homens referência entre os apóstolos, agora o inimigo manda parar todos os apóstolos. Todos os apóstolos são paralisados na obra. Vem comigo em Atos capítulo 5, versículo 16 ao 18 nós vamos ler. Olha que tremendo esse texto. Atos capítulo 5, 16 diz assim: muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram o que, irmãos? Curados. Não é Jesus aqui não, é a promessa que Jesus fez para os apóstolos. Ele estava curando todo mundo. A sombra de Pedro curava, irmão. Você imagina no solzão de 40 graus, a pessoa com lepra lá, aí Pedro passava, fazia uma sombra na pessoa. Quando ele olhava para orar, o camarada já estava com a pele que nem bebê. Olha lá, ó. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, guarde bem essa palavra, versículo 18, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Deixa eu te explicar uma coisa. Como se não bastasse prender Pedro e João, agora, além deles afrontarem os apóstolos, porque isso vai acontecendo ao longo do tempo, não dando por menos, eles aproveitam a ocasião para prendê-los. Eles mandam prendê-los. Então você imagina o exército cercando esses homens de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, falando: nossa, vocês estão presos. Presos por quê? Por falar a verdade? Sim, estavam sendo presos por falar a verdade. E é Lucas que faz o relato dessa perseguição. E essa perseguição, ela veio após um grande crescimento da igreja. A igreja estava em ascensão, a igreja estava em um crescimento assim tremendo, poderoso. Pequenos grupos estavam se reunindo e pregando o evangelho, compartilhando das boas novas que os apóstolos estavam anunciando. E esse sumo sacerdote que nós lemos era o líder espiritual, né? Ele era o maior líder espiritual da nação de Israel, responsável pelo culto no templo. Então a ordem foi do sumo sacerdote, que sentiu inveja do que esses homens estavam fazendo, se sentiu incomodado com as palavras que eles estavam pronunciando, e as pessoas sendo curadas, contra fatos no argumento, irmão. Você imagina os apóstolos curando, daqui a pouco o sumo sacerdote aparece lá e fala assim: você foi curado mesmo, fulano? Eu fui curado sim, lá Pedro orou aqui por mim, João orou aqui por mim, eu estou bem, eu estou andando de novo. Não, eu estava surdo, eu estou ouvindo, eu estava cego, eu estou enxergando, eu não falava, eu estou falando. Começou a acontecer, e contra fatos, um argumento. Esse homem, ele começou a ser tomado por uma raiva tão grande, que ele vai envolver agora os saduceus. Saduceus era uma seita judaica que não acreditava em espírito, anjo e ressurreição, e aceitava só os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento, chamado Pentateuco. Então esses saduceus estavam fora da visão. Os caras não eram crente não, né? Como diz o André Valano, os caras não eram crente não. E esses camaradas agora vão ser convocados pelo sumo sacerdote para mandar prender os apóstolos por cometerem heresia, por irem contra uma série de regras que tinham sido estabelecidas pela religião. Quem ensina no templo é o sacerdote, e os rabis ensinam na sinagoga. Então você imagina comigo, dentro do templo agora, um complô sendo armado para prender os homens que estavam nada mais nada menos anunciando a palavra que eles ficavam olhando minuciosamente. Conclusão: eram homens cegos, eles estavam cegos, eles não tinham se ligado ainda o mover que Deus estava fazendo.
Então os apóstolos estavam ensinando nesses lugares e falando tudo que ia contra os saduceus, combatendo toda a filosofia e ensino da época, confrontando. Os apóstolos estavam falando a verdade, irmão. Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, mas Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer ser curado? E a multidão se maravilhava, porque era uma palavra de amor, era uma palavra nova, era uma palavra que não promovia o jugo pesado de cumprir a lei, de cumprir ordenanças. Então as pessoas estavam sendo libertas do jugo de escravidão que estava condenando elas, que estava forçando a vida delas, deixando elas travadas, sem poder viver esse novo de Deus. Então eles foram presos em uma prisão pública, fora do templo, o local à parte na cidade de Jerusalém, onde os criminosos ficavam. Então esses homens de Deus, eles foram presos ali na província de Jerusalém, e não era uma cadeia particular, não era igual os políticos do Brasil, eles ficam numa cela exclusiva, né? Não vai mandar para Bambu 1, Bambu 2 e sei lá o que. Homens de Deus agora estavam ficando junto com assassinos, com pessoas loucas, atormentadas. Você imagina, irmão, esse ambiente, 12 camaradas indo lá e prenderam eles. E quando esses homens de Deus, eles foram presos, eles tinham absolutamente tudo para indagar e questionar Deus sobre o que Deus faz. Senhor, o Senhor derramou o avivamento lá em Jerusalém, na festa de Pentecostes. O Senhor falou que a gente pegaria, que a gente faria, que a gente aconteceria. Eles poderiam falar isso, eles poderiam murmurar, eles poderiam começar a querer abandonar a fé, já que o cenário era de caos, eles tinham sido paralisados, irmão. Mas aleluia, quando Deus ele te levanta com um propósito, o inimigo não pode te parar. Quando Deus ele te levanta com um propósito, nada nem ninguém pode paralisar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. A única pessoa que pode frustrar tudo é você mesmo, quando nós olhamos para dificuldades e queremos desistir, e queremos parar e falar: poxa, eu não vou mais, não vai dar certo. Mas não é esse o cenário que a gente encontra. Pelo contrário, a palavra do Senhor vai dizer que esses camaradas, eles na cadeia lá, cumprindo a ordenança de maneira correta, eles recebem a visita de um anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece, irmão. E você sabe o que o anjo do Senhor faz? O anjo do Senhor abre a cadeia e fala: sai, vão lá para o templo e comecem a pregar. Não parem de anunciar. Olha só, Atos capítulo 5, versículo 19 e 20. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo, transmitam ao povo essa mensagem de vida, né? Disse o anjo. Em outras palavras, se manter obediente ao Senhor é estar condicionado a viver milagres sobrenaturais de Deus todos os dias da sua vida. O anjo ministrador veio para uma obra específica na vida dos apóstolos. Deus enviou, Deus falou: eu levantei os camaradas lá para anunciar a palavra da verdade, da vida. E agora eles estão presos? Não, anjo, vai lá, abre a cela e direciona eles, deixa eles fora da cadeia. E aí sai, e o anjo tranca ainda. Você vai ver que o anjo trancou a cadeia ainda, o anjo educado. O que aconteceu, irmãos? O que os apóstolos fizeram? Eles saíram da cadeia e saiu correndo. Falou: vamos para casa e vamos desistir do evangelho. Foi isso? Não foi isso. Eles foram para o templo, eles foram anunciar a palavra da verdade, irmão. E eles chegando lá, anunciando a palavra da verdade, já tinha amanhecido. Os homens lá se reunindo e falando: ó, chama lá os prisioneiros que agora nós vamos julgar, né? O sumo sacerdote mandou chamar os prisioneiros.
Aleluia. Então aqueles que prenderam os apóstolos, os saduceus, não acreditavam em anjo, correto? Eles não acreditavam em anjo, prenderam. E agora eles vão lá, cadê os apóstolos? Mas está fechado aqui, não tem sinal de arrombamento, ninguém forçou nada. Eles começaram a ver o sobrenatural acontecer, porque Deus faz isso, Deus confunde as coisas. Esses camaradas que não acreditavam em anjo, agora eram obrigados a acreditar em alguma coisa, porque alguma coisa tinha acontecido ali. Deus, ele faz isso. Então o sinédrio era composto por 70 anciões mais o sumo sacerdote. No sinédrio eles se reúnem, eles mandam chamar, fala: ô saduceus, vai lá, pega os soldados. Os saduceus manda lá o soldado pegar, o capitão do templo, e os ajudantes vão lá buscar, e eles voltam olhando para o outro sem saber o que vai responder, porque milagre é milagre, né, gente? Milagre é milagre. E eles voltam lá, você imagina, 70 anciãos, camarada lá, tudo cabelinho branco, sentado, só esperando para dar uma chicotada na vida dos apóstolos, para tentar parar o ministério deles. E aí, cadê soldados? Cadê os apóstolos? Fala: não, a gente foi lá, mas está trancada, está bem trancada a cadeia, e os caras não estão lá dentro não. Aí vem um e fala assim: ó, eles estão lá no templo anunciando, eles estão lá no templo falando a palavra de Deus. Aí os caras foram lá no templo, o exército foi lá no templo, aleluia, o capitão do templo foi lá e chamou eles, mas ele não pôde pegar força. A palavra do Senhor fala que ele chamou e trouxe em paz eles, porque eles estavam com medo da multidão. A multidão estava lá, todo mundo ouvindo a palavra de Deus. E lá vai os apóstolos voltarem para serem julgados por um crime que não cometeram. E o que acontece? Olha só, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 27 ao 33. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinasse em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Eles estavam aqui raivosos porque os apóstolos anunciavam no sentido de falar assim: quem falou para condenar Jesus Cristo foram os judeus. E isso aconteceu de fato. Quando Pilatos falou: vocês querem Jesus ou querem Barrabás? Eles falaram assim: nós queremos que você solte Barrabás e você condene Jesus, e que o sangue de Jesus recaia sobre nós. Porque eles tinham tanta convicção de que Jesus, na realidade, era um profeta qualquer e que estava anunciando asneira, que eles lançaram essa palavra. E tamanho foi o peso dessa palavra, porque anos depois foi uma chacina que houve em Jerusalém, muitas mortes. Então esses homens agora estavam se sentindo ameaçados pela verdade que estava sendo pregada, porque era um jugo muito pesado, a condenação de que eles condenaram Jesus Cristo. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Olha só, aí o avivamento aí, ó. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que o Senhor os mataram, pendurando numa cruz. Deus o colocou num lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àquele que lhe obedece. Então o sinédrio, eles tinham 3 acusações contra os apóstolos. A primeira era sobre a desobediência. Por que desobediência? O cristianismo era ilegal segundo o sinédrio, não podia falar do cristianismo, era uma seita segundo eles. Então havia uma perseguição. E aí você leu comigo em Atos 5, 28, que diz: nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome deste homem, né? Nem falava o nome de Jesus, para você ver. Segunda acusação era a proclamação do evangelho, né?
que aí em Atos no 5:28 diz: e mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensinamento. A palavra da verdade, ela estava sendo reverberada, já tinha passado da esfera dos apóstolos, não dependia literalmente dos apóstolos mais, porque outras pessoas já tinham sido levantadas e já estavam começando a anunciar o evangelho em outras regiões. A situação já tinha fugido do controle. E a terceira acusação que o Sinédrio fez é literalmente acusá-los, né? No versículo 28, e querem nos responsabilizar pela morte dele. Conclusão, irmão, eles não tinham argumento algum para condenar esses homens, era puramente uma ação espiritual. O diabo estava querendo paralisar todos os apóstolos de continuarem anunciando a palavra do evangelho de Cristo. E aí eu pergunto para você, abrir um parênteses, o que tem paralisado você desde quando você aceitou Jesus e recebeu esse evangelho, e recebeu esse avivamento, e recebeu esse vento veemente impetuoso, foi tocado, e foi impactado, e chorou, e foi no altar, e aceitou Jesus, e se reconciliou com Deus? O avivamento, ele não é um estado, ele não é um momento da história, ele é toda a nossa história. A nossa vida tem que ser avivada, os nossos dias têm que ser avivados. Nós temos que ter constância, nós temos que ter continuidade, nós temos que ter progresso, nós temos que avançar, meu irmão, porque é isso que de fato representa o evangelho de Cristo Jesus. Agora, a reflexão que eu quero que você leve para a sua vida é: o que o inimigo tem paralisado em você? Quais são as acusações, quais são as afrontas que tem vindo como um dardo inflamado do maligno nos seus pensamentos e tem tentado paralisar a sua fé, tem paralisado você, e você tem dito: eu não sou capaz, eu não consigo, não, comigo não vai acontecer, não, eu fui feito para ser desse jeito mesmo, e deixamos o inimigo trazer um alimento podre, estragado, e nós ficamos mastigando isso, nós ficamos aceitando isso, aceitando essa comida que não é do céu, aceitando essa mentalidade que não é do céu, e aí quando você vê, você já está no estado de estagnação espiritual, paralisado, aleluia, como diz os pregadores, uma geladeira na igreja, e aleluia, se encostar congela. Por quê? Porque não busca mais, não tem mais encontros com Deus, não tem mais momento de oração, não tem momento de consagração ao Senhor. Se você parar para analisar as acusações que foram feitas para os apóstolos, elas são sem fundamento. Mas eles eram a lei, né? Eles eram o supremo da época. Então você imagina isso. Tudo que tem te paralisado pode cair por terra hoje. Você sabia disso? Você tem noção do que eu estou falando aqui? Não sei se você... Coisas que estão travadas na sua vida espiritual, irmão. Ah, eu estou precisando de um carro, estou precisando... Esquece isso. Porque se a gente está bem com a gente mesmo, irmão, a gente vai longe. A gente vai longe, irmão. Deus acrescenta, Deus dá força, Deus dá graça. Mas como estão os seus dias? Como está a sua segunda-feira de manhã? Como tem sido o seu tempo com Deus? Se é que tem tido tempo com Deus. Como tem sido, aleluia, seus momentos de sentir a presença dEle, de falar: eu preciso resgatar aquilo que o inimigo está tentando frustrar e minar na minha vida. O que os apóstolos estavam enfrentando era uma guerra espiritual. O inimigo estava tentando minar a fé deles, o inimigo estava tentando calar a boca deles, porque o diabo sabe o poder que tem numa boca santa do Senhor, aleluia, de um coração voltado para Cristo, que começa a verbalizar aquilo que estoura no mundo espiritual e destrói principados e potestades. Ele sabe do poder que você tem quando você está servindo na igreja. Ele sabe. Por isso que ele vai colocar outras prioridades. Ela fala: não, vai para o cinema hoje,
Vai para uma festa amanhã. Não, bebe esse negocinho aqui. Não, vamos fazer aquele negocinho ali, ninguém está vendo, só eu e você. E o inimigo começa a minar, ele começa, sabe, ele é sorrateiro, ele vai indo, ele vai entrando. Quando a gente vê, a gente está uma múmia espiritual, já está todo travado, todo engessado. Você não sabe quando é o crente que respira por aparelhos já, ele está ali, ó, a um passo de sair da igreja, a um passo de abandonar a fé. Não faça isso, não faça isso. Não troque sua santidade por um prato de lentilha. Não troque a vinha que Deus te deu. Não venda, não negocie a essência da presença de Deus que exala sobre a tua vida. O mundo é passageiro, a balada dura uma noite, mas a presença de Deus, ela dura toda uma vida. Não é só uma noite. O evangelho não é só uma noite. O evangelho não é só uma festinha. O evangelho não é um êxtase momentâneo. O evangelho não é isso. Não diminua o evangelho. Você vai entender, eu vou falar sobre isso aqui. Não diminua o evangelho. Não diminua a sua capacidade de entender. Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. Mas você tem que entender, aleluia, que Deus está te chamando para um despertamento. Ele está falando: eu preciso que você esteja com a sua vida no altar. Porque quando você estiver com a sua vida no altar, eu começo a operar em todos os seus sonhos, em todos os seus projetos. Nós temos que entender aqui que os apóstolos, eles não são uma representatividade ou um exemplo para nós irmos contra as autoridades. Não, os apóstolos foram contra lá o sinédrio, o bicho pegou, o barato foi doidão. Escute isso aqui, irmão. Paulo fala em Romanos 13:1 a respeito das autoridades. Mas a exceção é quando a autoridade que me obriga a fazer alguma coisa que vai contra a vontade revelada de Deus. Você tem que respeitar as autoridades, mas desde que o que elas imponham para você não vá contra os princípios da palavra de Deus. Quando vai contra os princípios, aí é guerra, irmão. Aí é guerra. Aí é igual os apóstolos aqui, aí é 1000 graus, aí é Bíblia. Aí você tem que realmente confrontar. E foi, aleluia, o que Pedro fez no meio do sinédrio. O camarada abriu a boca ali. Glória a Deus. Eu ia usar o irmão Pedro aqui para me ajudar, mas ele está gravando. Ele escapou por pouco, eu ia chamar mesmo. E ele vai dizer aqui, ó. Glória a Deus. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade. Você imagina, irmão, eles iam ser condenados ali. Eles iam ser condenados, irmão. Arma na cabeça, imagine comigo. Arma na cabeça, espada aqui na garganta, aqui. E o cara fala no meio desse povo, é crente mesmo: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Ele está dizendo: eu estou aqui, mas vocês não mandam em mim, na minha boca. Eu vou continuar proclamando o evangelho. Vocês não poderão me paralisar. O Deus de nossos antepassados, olha, continuando o sermão, ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando numa cruz. Irmão, ele denuncia na frente dos caras. Ele vira para o sumo sacerdote e fala: vocês o mataram. Olha o jugo, irmão. Só que você tem que estar cheio do poder de Deus. Porque o crente neutro, ele vai na onda, né? A pessoa está lá falando de pecado, a pessoa está lá falando de coisas que não são nada agradáveis e ele está lá no meio. Vai dando risada para o inferno. O diabo gosta disso, irmão. O diabo ama essas coisas. Ele fala: olha que legal, ele está concordando, olha que bacana, ele está indo ali, está incentivando. Isso quando não entra no assunto também, né? A pessoa está falando coisas imorais e a pessoa entra no assunto das coisas imorais. Começa a falar: olha que lindo.
Aqui eles foram contra. Sabe por quê, irmão? Viver para mim é lucro, mas morrer para mim é ganho. O apóstolo Paulo disse isso. Eu morro, mas eu morro sem renunciar. Eu morro sem perder meus princípios. Não, mas todo mundo está indo aqui, eu não sou todo mundo. Eu sou do reino do céu. Eu não pertenço a essa realidade terrena. Aleluia, minha visão está no trono. Então não vem me falar para eu seguir o que um está falando, o que o outro está fazendo, a roupinha que o outro está usando, porque eu não sou dessa realidade humana. Eu sigo o céu, eu sigo a presença do Cordeiro. Louvado seja Deus. Então você imagina aí, Pedro, os homens tudo olhando torto para o Pedro. Os homens olhando torto, irmão. Assim, nós vamos ter que matar ele. Olha só, quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-lo. Você imagina um falando, pô, 70 homens lá. Fala assim, mano, esse cara está falando demais. Falou, vamos fazer assim então, manda matar eles. E a situação começa ali. Você imagina, irmão, todo mundo começando a falar, todo mundo, aquela confusão toda ali no meio. Esse cara era crente. E aí o que vai acontecer? Um homem fariseu, o que é fariseu? Fariseu é o doutor da lei, o cara conhecedor da palavra. Um fariseu por nome Gamaliel. Sabe quem foi discípulo de Gamaliel? Foi Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo, né? Que fez viagens missionárias. Esse tal de Gamaliel aqui foi. Então o Gamaliel era uma pessoa muito conhecida na época. E ele ali pede para que os apóstolos saiam do sinédrio. E quando os apóstolos saem, ele vira para os anciãos, ele vira para o sumo sacerdote e fala assim: escuta, a coisa não pode ser assim não, vocês não podem matar esse cara não. Então lá em Atos 5:34 ele vai dizer: um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitoso por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais israelitas: cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto. O seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esse homem em paz e o soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo. Você entende isso? Gamaliel parou todo o furdúncio, pediu para os apóstolos sair e falou assim: é o seguinte, já aconteceu 2 casos. Nesses 2 casos, essas lideranças morreram e o grupinho dispersou. Então isso pode acontecer com eles vão se frustrar. Mas se Deus estiver nesse negócio, nem vocês podem impedir. Eu não sei se você está entendendo, amado, ninguém pode impedir alguém que se levanta para Jesus. Aleluia, nada pode impedir uma pessoa que se posiciona na presença do Senhor Jesus. Você é guardado, você é protegido. Mas não podem fazer feitiçaria, podem fazer macumbaria, podem fazer bruxaria, podem lançar feitiço na madrugada, porque nada vai atingir a vida do crente servo no Senhor, que está debaixo da mão do Onipotente. Louvado seja Deus. Aleluia. No 41 diz: quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres,
porque Deus os havia considerado digno de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Ninguém pode parar, irmão. Você não é diferente desses apóstolos. Você é uma testemunha ocular de Jesus Cristo. Eu quero te convidar hoje a dar esse passo de ousadia, porque o avivamento com propósito é isso, ele traz o equipar, para que nós possamos ser instrumento de Deus, em tempo e fora de tempo, em lugar e fora de lugar, na hora que a gente quer, mas também na hora que a gente não quer, em todos os momentos. Esse avivamento, ele veio sobre nós, para que nós possamos ser esse instrumento de Deus, que vai falando, vai anunciando. Podem chamar de louco, podem chamar de quadrado, podem chamar de retrógrada, podem chamar de conservadores, de porcaria, de tudo, mas nós não pararemos de anunciar a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra da cruz que leva para o céu. Aleluia. Avivamento é um ato de avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, desperto e nítido. Em suma, o avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Você está recebendo reforço aqui hoje. Você está recebendo munição aqui hoje, para você olhar para as suas adversidades espirituais, para você olhar para a estagnação espiritual e falar: a partir de hoje, eu vou ser o novo Adércio. A partir de hoje, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar. A partir de hoje, a preguiça não fará parte da minha rotina, o depois não fará parte da minha rotina, o amanhã não fará parte da minha rotina. É o agora, nesse momento, que eu vou renunciar tudo aquilo que tem me paralisado na presença do Senhor. A igreja de Deus, ela teve esse avivamento, e ela combateu o pecado e lutou contra a desigualdade social. Esse avivamento na igreja de Deus, ele resultou em hoje termos quase 8 milhões de membros em 185 países e territórios, cerca de 40 mil igrejas ao redor do mundo, 580 missionários, 116 seminários, escolas e universidades, aproximadamente 40 mil estudantes, enquanto os ministérios regionais e internacionais fornecem recursos e apoio através das nossas divisões de evangelização mundial, cuidando, discipulando, educando a serviço do Evangelho. O avivamento é com propósito. Pare de viver momentos e comece a viver dias poderosos na presença do Senhor. Se coloque em pé, nós vamos orar. Senhor, nós vivemos um tempo difícil, Pai, nesse mundo. Nós vivemos um tempo tão caótico, tão complexo. Quando ligamos a televisão, Pai, não há notícias de esperança. Quando vamos ao cinema, não conseguimos ver um filme que transmita para nós a esperança. Parece que as trevas têm tomado os passos, têm ganhado estruturas na sociedade, e a única narrativa que nós conseguimos ouvir pelas pessoas é que não vai dar certo, é que não vai funcionar. Senhor, a igreja atravessou uma pandemia, o nosso país foi duramente afetado, igrejas foram obrigadas a fechar em um país que dito ser livre. Mas nesse momento nós fazemos uso das nossas vozes em oração, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo,
nos dê o bairro do Jaraguá, nos dê essa região de São Paulo, nos dê as ovelhas desse bairro. Santo Deus, abençoa, Pai, a vida de cada um aqui presente, cada um que assiste, seja tocado pelo Seu Espírito Santo, meu Deus. Oh Senhor amado, tira a timidez, tira a vergonha, tira, Senhor, todo questionamento, toda dúvida, toda incerteza. Não, Senhor, o Teu Evangelho é certeza, o Teu Evangelho é objetivo, é concreto, é alicerçado, é verdade, é continuidade, Senhor. Deus, não deixa, Senhor, as narrativas desse mundo nos paralisar. Não deixa, Senhor, não deixa os usos e costumes desse mundo querer ditar como nós devemos falar, como nós devemos nos vestir. Não, Senhor, o nosso espelho é o céu, a nossa referência é Jesus, meu Deus. Oh Senhor, encha os nossos pensamentos daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é amável, daquilo que é sincero, em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra fala para sermos como crianças, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tira, Senhor, todo sentimento que não provém de Ti, tira toda malícia, toda inveja, todo engano, toda falcatrua, Senhor, toda obscuridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Santo Espírito de Deus, oh Deus, que sejamos corajosos para anunciar o Evangelho, para dizer quem somos e para onde vamos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu repreendo todo espírito contrário, eu repreendo toda ação maligna, como setas que vêm para nos paralisar, sejam quebradas nessa noite, sejam destronados nessa noite. Toda ação diabólica, todo levante, toda muralha que queira nos aprisionar, que queira nos paralisar, que queira, Senhor, inflar os nossos sentimentos, Santo Deus, seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho, irmãos, esse é o Evangelho, esse é o Evangelho. Você tem que anunciar esse Evangelho, você tem que compartilhar desse Evangelho, você tem que viver desse Evangelho, você tem que amar esse Evangelho. Você tem que pôr louvores na sua casa, você tem que pôr louvores para ouvir, você tem que pôr pregações para ouvir, você tem que ser edificado no Senhor. Aleluia, o funk não vai te edificar, aleluia, o rock não vai te edificar, as músicas do mundo com letras satânicas não vão te edificar, mas as coisas de Deus vão edificar, vão unir você, vão equipar você. Aleluia, que sua mente se estabeleça no reino de Deus, que seus pensamentos se estabeleçam no reino de Deus, que a sua mentalidade esteja conectada no reino de Deus. Aleluia. Sou Igreja de Deus.